Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com multiplicação de números decimais. Nós já tivemos a oportunidade de ver a multiplicação de número decimal com o número natural. E nós percebemos que quando eu multiplico um número natural vezes o número decimal, o meu resultado vai ter a quantidade de casas decimais que o número decimal tinha, né? Hoje a gente vai ter oportunidade de trabalhar com o número decimal vezes outro número decimal. Vamos observar o que vai acontecer com esse resultado? Olhem só, separei para vocês aqui alguns slides e algumas atividades. Vou colocar aqui no cantinho. Eu coloquei aqui, ó, o objetivo da nossa aula de hoje é resolver e elaborar problemas que envolvam multiplicação de decimais utilizando estratégias pessoais e o uso da calculadora. E aí vem uma historinha. A historinha diz o seguinte: preciso comprar 2,3 metros de arame. Lá no armazém, o metro custa R$ 1,60. Pedrinho, você vai gastar muito dinheiro. Vamos calcular. Ô, tolinhos, fiz a conta de cabeça. Ele vai gastar R$ 3,68. Será que a Emília, além de atrevida, faz contas de cabeça? Vamos analisar? No problema proposto por Pedrinho, devemos fazer uma multiplicação. E os números usados por ele são decimais, ou seja, números que possuem vírgula. Logo, devemos fazer uma multiplicação de decimais. Vamos relembrar aqui algumas coisas. A primeira coisa a ser lembrada é que aqui, ó, quando eu tenho um número decimal, o 2 nesse exemplo é parte inteira e 3 é parte decimal. Eu leio 2 inteiros e 3 décimos. Já aqui do lado, a minha parte inteira é o 1 e a parte decimal é o 6. Eu leio 1 inteiro e 6 décimos também. Mas observem que a resposta, eu tenho duas casas decimais. Lembrando que casa decimal são os algarismos que aparecem depois da vírgula. Eu leio 3 inteiros e 68 centésimos, ok? O que nós temos aqui de resultado? De resultado, ele diz que 2,3 vezes 1,6 é igual a 3,68. Observem que no primeiro número eu tenho uma casa decimal. E no segundo número eu tenho também uma casa decimal. E a minha resposta apareceu com duas casas decimais. Isso significa que eu somo a quantidade de casas. Eu multiplico normalmente, mas a minha resposta tem que ter a soma de casas decimais que os meus dois fatores apresentaram. Eu tenho aqui, ó, observe que o número de casas decimais do produto é igual à soma do número de casas decimais dos fatores. O nosso próximo slide diz o seguinte: eu tenho que, usando o método prático, temos, vou trazer essa janelinha para cá, 1,6 vezes 2,3. Nós vamos posicionar esses dois números como se eles não tivessem vírgula. Eu posso fazer a conta como se fosse 16 vezes 23. E aí eu resolvo normalmente. 3 vezes 6 deu 18, sobe 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. 2 vezes 6 dá 12, também vai 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Somando aqui os meus resultados. 8 mais nada dá 8, 4 mais 2 dá 6 e nada mais 3 dá 3. Eu tenho 368 de resposta. E agora eu preciso inserir a minha vírgula, uma vez que originalmente a multiplicação estava acontecendo com números decimais. Somando a quantidade de números decimais eu tenho 6, um algarismo, e no outro número eu tenho 3, um outro algarismo na parte decimal. Total de algarismos, 2. Então, significa que o meu resultado precisa ter duas casas decimais. Então, eu venho aqui e insiro, eu conto 1, 2 e insiro a minha vírgula. Eu tenho de resposta R$ 3,68. Lembrando que quando é sistema monetário, eu não leio 3 inteiros e 68 centésimos, eu leio R$ 3,68.
Bingo! A Emília estava correta. Ponto para a Emília. Outro exemplo, eu tenho aqui, multiplicando 1,8 por 0,74. Que número vamos encontrar como resultado? Volto a dizer, observem que a vírgula, que na hora de montar a minha conta, ela não precisa estar vírgula embaixo de vírgula, como nós tínhamos aprendido na adição e subtração de decimais. Nesse caso, eu vou fazer o número como se não tivesse vírgula. 74 vezes 18. E aí eu multiplico normalmente. 8 vezes 4 dá 32, vão 3. 8 vezes 7 mais 3 dá 59. O 9 fica aqui, o 5 sobe. 8 vezes 0 dá 0, mais 5, 5. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 7 dá 7. E 1 vezes 0 dá 0. Somando os resultados. 2 mais nada dá 2. 9 mais 4 dá 13. Fica o 13, vai 1. 1 mais 5 dá 6, mais 7 dá 13. E o 1 vem ocupar a parte inteira. Eu tenho 2 algarismos no primeiro número e eu tenho um algarismo no segundo número. Observem, depois da vírgula, eu tenho 2 algarismos, ou seja, 2 casas decimais. E no segundo número, eu tenho um algarismo depois da vírgula. 2 algarismos mais um algarismo, eu tenho 3 algarismos no total. Então, na minha resposta, eu vou ter que posicionar a minha vírgula de modo que ele tenha 3 casas decimais. Então, eu conto 1, 2, 3 e posiciono a minha vírgula. Resposta: 1 inteiro e 332 milésimos. Bom, seguindo, nós temos alguns exercícios. O primeiro diz o seguinte. O primeiro diz: preciso comprar um tecido que custa R$ 21,60 o metro. Sabendo que comprei 5,30 metros, responda quanto gastei na compra. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que eu preciso multiplicar esses dois valores. Então, eu vou posicionar aqui, ó, um número sem a vírgula. Eu tenho 2.160 vezes o segundo número, sem a vírgula, 530. E agora nós vamos fazer a conta normalmente. Eu tenho 0 vezes 0, 0. Deixa eu diminuir aqui o traçado. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 1, 0. E 0 vezes 2, 0. Tia Vanessa, eu poderia ter tirado esse 0 do meu número? Poderia. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 3 vezes 2, 6. Usando o último número, o último algarismo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Eita. Vamos fazer um 3 melhor aqui. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. E 5 vezes 2, 10. Vamos somar. 0, 0, 0 mais 8 dá 8. 4 mais nada dá 4. 6 mais 8 dá 14. Vai 1. 1 mais 0, 1. Nada mais 1, 1. Agora eu vou contar a quantidade de casas decimais. Aqui, originalmente, eu tinha 2 casas decimais. 2 casas. E no segundo número, originalmente, olha aqui, ó, também 2 casas. Total de casas, eu vou ter 4 casas na resposta.
Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. A minha vírgula vai ficar entre esse 4 e esse 4. Vamos lá? De resposta, eu tenho 114,4.800 décimos de milésimos. Só que esses dois últimos zeros, ele não precisa existir. Zero na parte decimal eu posso retirar. Então, eu tenho R$ 114,48. Lembrando que tudo que a gente tem que resolver precisa de uma resposta, tá bom? Na letra B, eu tenho, suponha que tenha esquecido meus cartões e só havia na minha carteira uma nota de R$ 100. Eu teria conseguido efetuar a compra? Não, não teria. Não, pois o valor a pagar é maior do que R$ 100 que ela tinha disponível. Tudo bem aqui? Seguindo para o nosso próximo exemplo. Eu tenho, desenvolva os cálculos usando o método prático da multiplicação de decimais e depois confira usando a sua calculadora. Então, primeiro, vocês vão resolver e aqui eu vou ensinar vocês a usarem a calculadora. Lembrando que na calculadora, eu tenho aqui muitas vezes a presença de um ponto ou a presença da vírgula mesmo. Vai depender do sistema operacional que você vai estar utilizando ou se você vai utilizar uma calculadora convencional. Nesse caso, eu tenho 1,2. Eu venho aqui e digito 1,2 vezes, não esqueçam que na calculadora a gente não tem o ponto, esse ponto aqui de multiplicação, a gente tem que apertar o X, que é a multiplicação, então eu estou multiplicando por 2,8. Igual, eu tenho 3 inteiros e 36 centésimos. Colocando o resultado, 3 inteiros e 36 centésimos. Próxima conta para a gente poder fazer. Eu tenho 3 fatores. Esses 3 fatores, como a ordem dos fatores não alteram o produto, eu posso resolver na ordem que a gente quiser. Normalmente, a gente escolhe a ordem que ele está aparecendo. Então, eu vou fazer a primeira conta. 12,6, ou seja, 12 inteiros e 6 décimos, vezes 0, eu poderia já colocar só vírgula, 19, ou seja, 19 centésimos. Aqui eu tenho de resposta 2 inteiros e 394 milésimos. Só que agora ainda falta multiplicar por esse último fator. Então, eu venho aqui e multiplico por 1,2, que é igual a 2 inteiros e 8.785 décimos de milésimos. Opa, 8.728. Vamos arrumar. De resultado, eu tenho 2 inteiros, 8.728 de resposta. É isso. Eu espero que vocês façam as contas, deixem para usar a calculadora somente para conferir as respostas e vamos às aulas gravadas, às aulas online, podem tirar as dúvidas de vocês lá no Google Sala de Aula, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!